Quando você vê no noticiário alguém dizer que a economia está aquecida demais ou fraca demais, parece uma coisa meio abstrata, certo? Mas existe um conceito na macroeconomia que mede exatamente isso, o tal do hiato do produto, ou output gap. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Para começar, vamos traduzir. Hiato do produto nada mais é do que a diferença entre o PIB efetivo, aquilo que a economia realmente está produzindo, e o PIB potencial, que é quanto ela poderia produzir de forma sustentável, sem gerar pressão inflacionária. Ou seja, não é o máximo absoluto possível, é o máximo saudável no longo prazo. Imagina um forno de pizza. O PIB efetivo é a temperatura em que ele está agora. O PIB potencial é a temperatura ideal para assar pizzas o tempo todo sem queimar nada nem forçar demais o equipamento. Se você roda o forno sempre acima dessa temperatura, até sai pizza mais rápido por um tempo, mas a probabilidade de queimar, estragar o forno ou ter problema aumenta bastante. A economia funciona de um jeito parecido. Quando o PIB efetivo está abaixo do PIB potencial, a gente diz que o hiato do produto é negativo. Isso significa que a economia está rodando abaixo da capacidade, sobra máquina parada, sobra gente querendo trabalhar, sobra espaço em hotel, avião vazio e loja ociosa. Nessa situação, empresas têm menos poder de subir preços, o mercado de trabalho está mais frouxo e, em geral, a pressão inflacionária é menor. Agora, quando o PIB efetivo fica acima do PIB potencial, o hiato do produto é positivo. A economia está rodando no vermelho, fábrica em 3 turnos, restaurante lotado, mão de obra escassa e fila de espera para tudo. Nesse ambiente, as empresas conseguem repassar aumento de custos com mais facilidade e os salários tendem a subir porque está difícil achar gente para trabalhar. Resultado, a inflação tende a acelerar. Então dá para enxergar o hiato do produto como uma espécie de termômetro do nível de aquecimento da economia. Hiato negativo significa uma economia fria, pouco crescimento, desemprego mais alto, menos pressão sobre preços. Hiato positivo é uma economia superaquecida, desemprego baixo, salários em alta e inflação mais pressionada. Um ponto importante é entender o que é esse PIB potencial. Ele não é uma linha fixa escrita em pedra, e sim uma estimativa de quanto a economia conseguiria produzir usando bem suas máquinas, sua tecnologia e sua mão de obra, mas sem estressar demais a capacidade instalada. Se o país investe mais, aumenta a produtividade, melhora a educação, reduz burocracia, o PIB potencial cresce. Se acontece o contrário, crise, destruição de capacidade produtiva, desorganização e o PIB potencial pode até cair. Na prática, o hiato do produto é um daqueles indicadores que os bancos centrais olham com carinho na hora de decidir a taxa de juros. Se o hiato está muito negativo, com a economia fria e ociosa, faz sentido discutir redução de juros para estimular a atividade. Se o hiato está claramente positivo, com tudo lotado e sem capacidade sobrando, os juros mais altos ajudam a esfriar um pouco a demanda para evitar uma inflação mais persistente. Mas atenção, o hiato do produto não é observável diretamente. Ninguém abre o computador e vê lá um número exato, hiato em menos 1,7%. Ele precisa ser estimado com modelos econômicos, dados de produção, mercado de trabalho e produtividade, e diferentes economistas podem chegar a números diferentes. Por isso, é um conceito super útil, mas que vem sempre acompanhado de incerteza. Para deixar mais concreto, pense em alguns exemplos do mundo real. Em períodos de crise forte, como recessões, o PIB costuma cair ou crescer muito pouco, enquanto as empresas continuam com fábricas, máquinas, lojas e pessoas que poderiam estar produzindo mais. O hiato tende a ficar bem negativo. Já em momentos de boom, quando o crédito está fácil, o consumo disparando, investimento bombando e desemprego lá embaixo, é comum o hiato ficar positivo e, pouco tempo depois, começar um ciclo de inflação mais alta e aperto de juros. Outra coisa interessante é que o hiato do produto ajuda a conectar vários conceitos que a gente já discutiu aqui no canal. Ele conversa com inflação,
com taxa natural de desemprego, com Nauru e com a própria curva de Phillips. No fundo, todos esses conceitos tentam capturar a mesma ideia: quando a economia está rodando perto ou acima do limite, o risco de inflação sobe; quando está muito abaixo, o problema é crescimento fraco e desemprego alto. No fim das contas, entender o hiato do produto é entender que não basta olhar só se o PIB está crescendo. É preciso perguntar: e esse crescimento é sustentável ou a economia já está trabalhando acima da sua capacidade? E, do outro lado, quando tudo parece parado, será que existe espaço para crescer sem gerar inflação? É esse tipo de pergunta que o hiato ajuda a responder. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a economia de um jeito mais claro, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual outro conceito você quer ver traduzido para a vida real.